prazer e alegria que nós estamos aqui mais uma vez para falar do nosso Senhor, falar desse amor maravilhoso que tem transformado as vidas, alcançado corações e verdadeiramente tem sido a nossa esperança viva, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de iniciar orando nessa hora para que Ele possa falar aos corações, assim como Ele falou comigo. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós oramos, te bendizemos, te exaltamos e reconhecemos as grandezas do Deus vivo em nossas vidas, Senhor. Em meio a tantas lutas e um caos vivido no mundo por conta da pandemia e as consequências dela, nós percebemos o cuidado minucioso de Deus e uma esperança viva que é Cristo Jesus. Então nós nos curvamos a Ti e depositamos total crença na Tua soberania, no Teu cuidado e no Teu zelo para com os Teus. É no nome de Jesus que nós oramos confiadamente. Amém e amém. Meus irmãos, quando nós falamos de amor, de cuidado, de esperança, nós não poderíamos deixar de falar, claro, daquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Nós sabemos que se formos falar de Jesus para alguém que não conhece e formos apresentar, nós temos até uma comparação, um pouco, é só uma analogia para que você entenda. Se você vai falar de um oceano para alguém, um exemplo, do mar, né, da tua grandeza, você traz um pouquinho daquela água e diz, olha, o mar é isto. O mar é essa coisa, ele pega, ele prova, vê que é salgado e percebe algumas características do mapa de, poxa, o oceano é isso, né? E quando falamos de amor, do amor de Deus, nós sabemos que uma pequena porção desse amor foi trazida ao mundo através de Jesus. Esse pequenino, essa pequena demonstração de amor foi dada por Deus através de Jesus, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E nós somos essa pequenina porção de amor aqui na terra. Então não esqueça, você que é discípulo de Jesus, você precisa demonstrar esse amor que é vivo e que vive e reina para todo sempre, que é Jesus Cristo de Nazaré. Eu não poderia deixar de iniciar de falar de amor, porque em meio a tanta violência, a tanta brutalidade, a tanta agressividade que vivemos nos dias atuais, o amor que encobre todos os pecados, que encobre uma multidão de pecados, que toda palavra se cumpre em uma só, toda lei se cumpre em uma só palavra, que é esta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É algo muito profundo. Então, nunca perca a esperança do amor. Nunca perca a esperança na transformação e na restauração que é Cristo Jesus. E para iniciarmos, nós vamos falar de algo que foi orientado por Deus para com a Igreja Batista Esperança, que nos trouxe um versículo que é o tema anual, que é Romanos 15:13, que diz que o Deus da esperança vos encha de alegria e paz por sua confiança nele, para que abundeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Espírito Santo esse que foi derramado por Cristo na sua e na minha conversão, você que já tem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Que veio, um versículo que veio através do apóstolo Paulo, nos orientar o povo romano, mas deixado, registrado para que eu e você pudesse ter uma esperança viva, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo esse que nas suas escrituras deixou registrado tantos exemplos que nos desse essa verdadeira esperança e confiança nesse Deus. E um dos personagens que mais nos traz confiança, ou uma das personagens, é Joquebede,
que termina de certa forma sendo uma coadjuvante em meio ao autor principal naquele período que foi Moisés. Joquebede, essa mulher de Deus, que enfrenta inúmeras dificuldades, até porque o faraó tinha determinado, quando Joquebede engravidou, visto o crescimento do povo hebreu, ele determinou que fossem mortos todas as crianças, homens. E Joquebede, por estar grávida, esconde aquela gravidez durante 9 meses, mas após o nascimento de Moisés, ela consegue, durante 3 meses, esconder uma criança dentro de casa. Mesmo os soldados tendo ido, até que o texto relata da perseguição que o povo vivia, do sofrimento que o povo enfrentou naquele período, em meio àquela tanta dificuldade, ela teve uma esperança de que Deus pudesse derramar o seu amor e cuidar e proteger do teu filho. E ela, com toda a sabedoria, toda a orientação, até para que se cumprisse o plano perfeito de Deus, coloca o teu filho numa cesta, faz todo o teu poder, tudo que está dentro do teu alcance, e ela forra passa betume, cria toda uma estratégia para que a criança pudesse ser lançada ao rio, mas ela pede a Miriam, ainda assim sua filha, irmã de Moisés, para que pudesse ir acompanhando para ver até onde a criança fosse, mas com aquela esperança de que Deus pudesse guardar a tua criança. Agora imagina você, meu irmão e minha irmã. Imagina você sendo perseguido com uma criança dentro de casa que só chora. Se reclama, chora, se está alegre. Não alegre não, mas se tente qualquer dificuldade, chora, para você conseguir manter as escondidas com a esperança em Deus de que o Senhor pudesse guardar o teu filho. Imagina que luta, que dificuldade ela não viveu. Contudo, a criança chega aos cuidados da princesa que está banhando-se no rio. É uma história bem famosa, mas que quando Deus cuida e quando verdadeiramente você confia e deposita a tua esperança nele, Ele cuida dos teus, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E ainda assim, Deus, com todo o cuidado com Moisés, concede a oportunidade a Joquebede de amamentar, mesmo ela estando no palácio, perto do faraó que tinha determinado a morte de todas as crianças. Essa dificuldade que ela viveu a fortaleceu para perceber que Deus, independente das lutas e dificuldades que ela vivia, o que a situação apresentava, ela sabia que tinha um Deus zeloso e que nos deixa uma mensagem de esperança e confiança para que, independente da situação que eu e você viva, você saiba que Ele está no controle e cuidando de tudo. É interessante que em 1 Coríntios, se não me falha a memória, ou é 9:2 ou 2:9, acho que 9:2, fala disso, que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu não sei qual a dificuldade que você tem enfrentado e qual a luta, mas imagine um amor que é Jesus. Imagina o que Deus tem preparado para mim e para você. Nós sabemos que Ele cuida dos teus e Ele não deixará de amparar o teu povo, assim como Ele fez ao longo das Escrituras Sagradas. É interessante que muitos relatos falam sobre isso, falam sobre esperança, que esperança traz confiança, nos remete essa confiança, a fé, é tudo muito associado
Romanos 5 fala sobre isso. Romanos 5, de 1 a 5, traz justamente essa mensagem de a esperança traz confiança, a confiança, a perseverança. Enfim, é mais ou menos, por isso não lembro exatamente o versículo, mas ele traz isso, se os irmãos quiserem pegar para ler. Mas o que eu queria falar é justamente sobre a mulher do fluxo de sangue. Sabemos que temos vários relatos, e poderíamos citar vários, mas essa mulher que passa 12 anos sofrendo, com dificuldades, com lutas, enfrentando o sofrimento, o sangramento contínuo, sofrendo um preconceito e sendo realmente, de certa forma, perseguida porque os costumes da época remetiam a isso. Mas ela, quando sabe que Jesus está passando, ela tem a esperança de que pode ser curada através do poder de Deus. Muitas vezes nós, meus irmãos, perdemos a confiança em Cristo por causa de uma dificuldade, e às vezes é uma dificuldade pequenina. A gente esquece do tamanho do nosso Deus e agigantamos os nossos problemas e diminuímos o Deus gigantesco que nós servimos. Essa mulher depositou essa confiança e quando ele passou, que ela a tocou, ela recebeu a cura. Jesus disse, quando ele percebe que tem poder, ele fala, quem tocou em mim? Mestre, mas em meio à multidão os discípulos questionam. Em meio à multidão, Senhor, o Senhor pergunta quem te toca, ele não. É porque ele não foi tocado de qualquer forma. Ele foi tocado por alguém que esperava algo, que tinha esperança em Deus e em Jesus. E ele, de mim saiu poder. Ela confiou profundamente em Jesus. E você tem confiado nele? Confia no Senhor e tudo ele fará, meus irmãos. Ele é fiel para nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Muito mais. Para fazer, para transformar, para restaurar. Então, se você está em um momento de dificuldade, de luta, de sofrimento, lembre-se de um exemplo da mulher do fluxo de sangue que passou 12 anos. Se você está orando por um marido, continue que ele vai fazer em tempo oportuno. Se ele não fizer, o não de Deus é bênção. Se você tem um filho, se você quer um emprego, se você tem uma cura de doença, uma dor, uma luta que você tem enfrentado, saiba que Ele, Jesus Cristo, o nosso Deus encarnado, é muito maior do que qualquer dificuldade. A parábola do filho pródigo também nos remete a algo muito profundo, porque o filho saiu pedindo dinheiro ao pai, a parte da tua herança, e saiu. Se afastou dos caminhos do Senhor, passou por luta, passou por dificuldade, gastou, curtiu, aproveitou. Mas quando ele percebeu, ele tinha perdido a esperança. Mas olhou para o pai, que ali narra uma parábola de o pai físico, mas que nos dá uma orientação para um pai espiritual. E ele percebe que há esperança na sua casa, voltando para os braços do pai. E eu não sei se há alguém que está afastado de Cristo, que está um pouco distante, está frio, está difícil, está percebendo que está perdendo as forças, que já não tem mais esperança. Existe uma esperança aos braços do Pai. E que Ele está com certeza de braços abertos, esperando você voltar para casa. Então, se você está um pouco distante dos caminhos do Senhor, se você está passando ou enfrentando uma luta e acha que não tem solução, perdeu a esperança, saiba que o Deus da esperança vos enche de alegria e paz, mas te dá uma regra: pela tua confiança nele,
para que você se encha de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se encha de esperança no Deus vivo, o Deus que tira o pecado do mundo e que tem esperado você regressar. E quando você voltar, perceberás que jamais poderia ter deixado de estar ali. Que esse Deus possa verdadeiramente transformar e superabundar na sua vida. Porque onde abundou um pecado, superabundou a graça soberana do Deus vivo. E eu não sei o que você vive, eu não sei a dificuldade e a dor, mas tenho certeza que esse Deus pode verdadeiramente transformar, transbordar amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, enfim. Você pode ter vivo na sua vida o fruto do Espírito que só tem através de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente e espero que Ele tenha falado ao teu coração e te dado uma viva esperança para que você possa viver em meio às lutas, em meio ao caos, com a certeza de que existe esperança, porque esperança não é na bonança. Ninguém tem esperança de pagar uma conta com dinheiro nela. Ninguém tem esperança de preciso pagar uma conta com a conta cheia de dinheiro. Não, a esperança vem da luta, vem da dificuldade. E é nessa dificuldade que brota a esperança. Então que essa esperança possa verdadeiramente brotar no teu coração e te fazer vencer através da esperança viva que é Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Que Deus te abençoe. Amém e amém.